Porque as evidências de que o presidente sabia, essas já são fartas e são conhecidas. Nenhum ajudante de ordens vai acionar um militar do Palácio do Planalto para ir buscar joias na marra, tentar retirar joias na marra da alfândega em São Paulo, sem a anuência do presidente da República. Ninguém vai imaginar que o coronel Mauro Cid acionou um militar da sua equipe com o avião da FAB para buscar essas joias no aeroporto sem que o presidente soubesse. E há outros indicativos de que o presidente sabia. E a defesa do Bolsonaro é muito frágil. Em relação a Michele, que não tem ainda as suas digitais impressas neste caso, o que há são menções ao nome dela, já se arma uma operação para tentar preservá-la. Deputados do PL estão dizendo que ela não sabia mesmo, que é verdade, que essa versão é verdadeira, essa versão de que ela não sabia, e que ela está, inclusive, estremecida com o marido, que a relação dos dois não estaria tão amistosa quanto esteve enquanto a Michele dividiu o exílio lá na Flórida com o Bolsonaro. Sobre o aspecto jurídico, evidentemente. O primeiro é a apropriação que o Bolsonaro confessou ontem. Ele confessou estar na posse daquele primeiro pacote de joias que ele recebeu por interposta pessoa, aí o ministro, que ele recebeu do ditador sanguinário saudita. Esse é um primeiro ponto. E por que ele falou? Ele falou que, de fato, está na posse dele. Então, ele admitiu aquilo que já tinha prova, estava comprovado. Então, qual é a engenharia jurídica que eles fizeram? Que o bem era personalíssimo, que era uma lembrancinha, um regalinho que ele recebeu e que, portanto, ele estaria legitimado a manter consigo, a se apropriar, que não era, trocando em miúdos, bem da União. Bem da União. Porque quando um presidente da República, que é um mandatário, que é um procurador, recebe um bem, imediatamente esse bem pertence à União. Então, o que ele quis com esse personalismo? O que juridicamente se falou para ele e para ele tocar nesse ponto? Ele está querendo dizer que e manter aquilo como sendo seu. Então, ele faz ainda a defesa para continuar, para que isso se legitime como dele. À luz do Código Penal, é crime de peculato. Peculato é quem se apropria na condição de funcionário público, e ele era um presidente, um funcionário público, evidentemente. A pena é de 2 anos a 12 anos de reclusão e mais multa. Isso é peculato, um peculato confessado, em que ele tenta se safar dizendo que é bem personalíssimo, e veja se pode ser um bem personalíssimo da famosíssima joalheria Chopard, que é de 1860 e que se dedicava e já vendeu as suas joias a reis, rainhas e czares como Nicolau II da Rússia. Então, não é bem personalíssimo. O bem personalíssimo é de pequeno valor. São coisas para a intimidade da pessoa e não para ter um valor de exposição e de brilho. Não é bem personalíssimo. Foi sim crime, foi sim quebra de decoro e precisa ter respostas à altura da violência que foi impetrada ali. Eu queria destacar que também não foi uma novidade o que aconteceu no dia de ontem. Nas últimas semanas, a gente tem assistido, não sem reação, a declarações de cunho transfóbico na tribuna. A impressão que dá é que os bolsonaristas, dentre tantos outros temas, mas elencaram o ataque às parlamentares trans e às demais mulheres e homens trans que ocupam espaço de destaque na sociedade
como um elemento para seguir aglutinando, né, a sua base conservadora e dando respostas do ponto de vista da pauta moral, que também mobiliza o bolsonarismo na sociedade. Mas ontem o deputado Nicolas, ele protagonizou uma das cenas mais grotescas que eu já vi na Câmara, e olha que ali não falta exemplo do ridículo, e fez algo completamente absurdo. Na minha intervenção ontem eu disse, bem, ele quis fazer uma piada sobre algo que não tem a menor graça, né? Porque a expectativa de vida da população trans no Brasil é de 27 anos. São pessoas que são expulsas de casa, expulsas das suas famílias, são expulsas da escola, não conseguem oportunidade no mercado de trabalho. 90% se encontra na prostituição. Só em 2022 que a gente conseguiu eleger parlamentares trans para a Câmara Federal. Esse é o cenário da população trans no Brasil. E ele tratar com esse desrespeito é absurdo, é indecoroso, é incompatível com a sociedade que a gente defende. E ainda ousou dizer o que deve ser a pauta feminina, em pleno Dia Internacional de Luta das Mulheres. E, bom, a gente tem a convicção de que, sim, defender as mulheres trans é parte da nossa agenda. A gente está falando de igualdade, de respeito, de lutar contra todas as formas de violência. Por isso, o respeito às mulheres trans é um respeito a todas as mulheres da sociedade. É, sim, parte da nossa luta, vai, sim, ser pautada todos os dias na Câmara Federal e onde mais for necessário. Esse deputado fantasiado ali com uma peruca loira, esse Nicolas Ferreira, que é um filhote de Bolsonaro, né? Ele pronunciou um discurso abjeto. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, reagiu a essa abjeção com a leniência de praxe. O Arthur Lira escreveu ali nas redes sociais que o deputado merece a minha reprimenda pública por essa atitude. Ora, que reprimenda? A transfobia do Nicolas Ferreira estilhaçou o decoro parlamentar e invadiu o Código Penal. Ele merece a cassação do mandato e cadeia. Como dissemos, a transfobia é crime, pena de 3 anos de prisão, de até 3 anos de prisão, que pode chegar a 5 anos se o preconceito tiver ampla divulgação em meios de comunicação. Isso decidiu o Supremo Tribunal Federal em 2019. O PSB da Tabata Amaral vai acionar o Conselho de Ética. A manifestação do Arthur Lira torna a cassação improvável. O PSOL e a Rede protocolaram uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, mas o ritmo do judiciário brasileiro não orna com a urgência que esse caso requer. Ainda que o Supremo punisse o deputado, a execução da pena dependeria do aval da Câmara, ou seja, o eleitorado mineiro condenou o Brasil a conviver com essa degradação humana por pelo menos 4 anos. Qual?